Na temporada anterior, Josh, Riley e Lily foram sugados para dentro do portal. E Gavin, Izzy e ela conseguiram passar pela fenda e chegaram na era que as pessoas que eles amam estão. Na próxima cena aparece Hollywood de 1988 e uma dolina é aberta onde há os letreiros. No entanto, é curioso, pois as pessoas que caíram na dolina de La Brea em seu passado não tinha acontecido isso no lugar. Já no acampamento, Silas está sendo interrogado por Sam e Levi. Eles querem descobrir o que podem fazer para trazerem Riley e Josh de volta. Contudo, sabemos que o médico está sem os seus remédios e por isso está um pouco alterado, então ele está pegando um pouco pesado com o senhor e as pessoas na sua volta estão começando a ficar preocupadas. Voltando a Gavin, o homem está caçando para que ele e as garotas não acabem morrendo de fome, mas assim que consegue pegar um animalzinho, um rinoceronte aparece e começa a correr até ele. Gavin deixa a carne para trás e corre para tentar salvar a sua vida. Ele consegue se safar graças a um barranco, entretanto o animal começa a caçar o rastro do trio e o seguir. Agora eles viraram a presa. E vemos Rebecca e Scott. Os dois ainda não entraram no prédio que a doutora mostrou para o garoto. Antes de irem, ela explica para ele que há pessoas dentro daquele lugar que querem tirar a sua vida. Por isso, eles precisam ser extremamente cuidadosos, mas caso os dois não entrem logo, as pessoas que vieram da dolina de La Brea para a Era Antiga irão começar a perder as suas vidas. Dito isso, ela abre a passagem para irem. É uma escada que se revela de dentro de uma poça de água, tipo coisa de filme. No acampamento, Sam está muito alterado mesmo. Ele aponta uma arma para Silas e diz que essa é a sua última chance de falar alguma coisa de útil. Então o senhor conta que não tem como ajudá-los a trazerem os filhos de volta, mas Rebecca sim. Eles precisam primeiro encontrar um prédio com vários andares a alguns quilômetros do acampamento e lá estará a doutora. Então Eve e Levi vão verificar se Silas está falando a verdade. Enquanto isso, Izzy está indo buscar água quando escorrega e racha sua prótese. A partir daquele momento, caminhar se tornou uma tarefa difícil e eles ainda têm um longo caminho à frente. No acampamento, Para aparece com seu povo e comida para o pessoal de La Brea. Eles também querem levar Silas de volta, mas Ty convence Para que precisam do senhor mais um pouco. Então promete que assim que Eve e Levi voltarem, ele irá pessoalmente levar Silas para ela. Vemos na próxima cena Eve e Levi. Os dois encontraram Lucas. O homem enterrou o corpo de sua amada mãe e vemos a tristeza estampada em seus olhos. De repente, o trio começa a ouvir uma garota gritando e quando vão verificar, é Verônica sendo levada por um grupo de homens que eles nunca tinham visto antes, com armaduras e uma carroça. Josh e Riley precisam achar um jeito de se virar em 1988 e com sorte encontram uma casa cheia de comida. Para ficar ainda melhor, a família está viajando e irá voltar somente em uma semana. Voltando ao trio, Lucas decide fazer alguma coisa para impedir que levem Verônica e ao conseguir resgatá-la, Eve fica para ajudar com Levi. Entretanto, os dois acabam se separando e Levi consegue se safar. Já a mulher é levada pelos homens. Gavin e as garotas se deparam com outro problema. Uma família de rinocerontes estão bem no meio do campo que eles precisam atravessar. E logo atrás já tem um os caçando. Então o homem tenta usar os seus conhecimentos que o animal é praticamente cego para que façam o mínimo possível de barulho para atravessarem. No entanto, Izzy acaba caindo e fazendo bastante barulho pois estava sentindo dor. E o rinoceronte que estava os caçando aparece. A única opção da família nesse momento é se jogar no chão e deixar os dois machos se enfrentarem. Depois de mansinho eles escapam. Enquanto isso, Josh e Riley encontraram dinheiro em um cofrinho de criança e decidem sair de casa para tentarem descobrir uma maneira de voltarem para a Era Antiga. Nesse momento, o garoto vê uma matéria no jornal falando sobre a dolina que se abriu em Hollywood. E Levi decidiu se entregar aos homens que levaram Eve, para que ela não fique sozinha nessa situação. Gavin achou que a dolina que abriu no letreiro de Hollywood ajudou eles a irem para mais perto do acampamento, pois começaram a enxergar o prédio vermelho que caiu junto com Eve e Josh. Voltando a Eve e Levi, eles são levados para um lugar onde as pessoas capturadas são usadas para ficarem achando pedras preciosas para os guardas que as observam. E o trio chega no acampamento. Gavin acha que seus problemas a partir daquele momento seriam menores, com a sua esposa e filho de volta ao seu lado. No entanto, assim que chegam,
descobrem que nenhum dos dois estão ali. Então Gavin vai conversar com Silas, seu avô, para tentar descobrir se há uma maneira de salvar a sua esposa daquele grupo. E antes que entrasse na tenda, Ty avisa a Gavin que Silas estava disposto a tirar a vida de Josh há alguns dias, o que torna o senhor perigoso para receber confiança. Voltando a Josh e Riley, eles vão até a Dolina de Hollywood. No lugar conversam sobre um plano para conseguirem se jogar dentro dela, e o homem presta atenção na conversa dos dois. Depois ele começa a segui-los, mas sem que os jovens percebam. Na próxima cena, vemos Eve e Levi conversando com um homem que parecia estar há algum tempo como prisioneiro do local. Ele fala que o melhor que os dois podem fazer é baixar a cabeça e trabalhar, pois caso façam algo, podem até perderem as suas vidas. E Gavin acaba tendo que levar Silas junto para encontrar a sua esposa, apesar de saber que o homem é perigoso. Então Sam faz ele prometer que depois que recuperarem Eve, que Gavin o trará de volta. Josh e Riley, depois de um tempo, acabam percebendo que aquele homem estava seguindo eles, e a garota vai até ele para perguntar o que ele quer. Então, acabam descobrindo que este homem está pesquisando sobre as dolinas que vem se abrindo. Segundo os cálculos dele, outra irá abrir em 4 dias, mas será muito maior e ela pode acabar destruindo várias cidades, colocando pessoas em risco. Riley se preocupa por causa de seu pai que está no lugar e ainda é jovem, então fala para Josh que eles precisam fazer alguma coisa para ajudar este homem a convencer as autoridades para que tirem as pessoas do local. Enquanto isso, Sam ajuda Izzy com seu encaixe que quebrou. Ele usa cola e fita para que ela possa voltar a se locomover de forma confortável por enquanto. E ela vai conversar com Verônica. A mulher conta que voltou para ajudá-la, pois a viu machucada em suas visões, e Verônica não recebe essa notícia muito bem. Ela diz que não pode continuar essa conversa e que foi um erro ela estar ali. Voltando ao vô e neto, Gavin acaba sendo pego em uma armadilha que, quando fica de cabeça para baixo, a sua faquinha cai. Silas a pega e sai de vista. Quando o urso aparece, o homem acha que ali acabou a sua vida. Entretanto, seu avô aparece e acaba com o animal, usando a sua faquinha, e assim conquista um pouco da confiança de Gavin. Eve e Levi, quando tem a pausa, eles vão conversar com aquele homem novamente e explica que a única saída que sabe que existe é apenas do portão principal. De repente, possa ter alguma outra pelos túneis, mas só conseguirão sobreviver se tiverem um mapa. Então Eve convence o homem que se eles se reunissem gente suficiente que queiram fugir, de repente há uma chance de dar certo, e ele combina que irá tentar procurar mais pessoas. Na próxima cena, vemos Gavin e Silas conversando. O senhor acaba deixando escapar que na verdade os pais biológicos do homem ainda estão vivos, mas Silas prometeu que para a mãe dele que nunca contaria nenhum detalhe de onde estão ou algo assim, por mais que Gavin mereça saber a verdade. O senhor diz que não irá quebrar a sua promessa e sai para encher a sua garrafinha de água. Enquanto isso, Levi acaba se metendo em uma briga com um dos guardas que estava batendo naquele homem que prometeu os ajudar e é levado para ser punido. Voltando a Gavin, seu avô colocou algo em sua água que fez com que o homem desmaiasse. Enquanto estava perdendo a sua consciência, ele ouviu Silas dizendo que o plano era ser pego pelos guardas para que lá dentro ele pudesse fugir com a sua esposa e amigo. O senhor colocou um mapa para o ajudar em seu bolso. No acampamento, Ty vai conversar com Verônica, que não entende a razão de ela ter voltado. Ela acredita que fez coisas que não podem ser perdoadas, e quando é questionada sobre essas coisas, a garota se levanta e sai. De repente, Scott aparece saindo da floresta e fala para Ty que ele não vai acreditar no que aconteceu. Enquanto isso, Levi é devolvido para Eve, que está presa em uma espécie de cela, e quando se encontram, os dois acabam se beijando. E Gavin é levado para dentro do lugar pelos guardas que o acharam desmaiado. No dia seguinte, Scott conta sobre as aventuras que viveu com Rebecca, mas o grupo não acreditou muito no que o garoto estava dizendo. Em sua história, eles estavam fugindo de uns animais e ao entrarem em uma caverna, Scott fala que a doutora simplesmente sumiu. Ty até pergunta se Rebecca não havia falado algo sobre um prédio, como Silas havia os comentado. Contudo, Scott mente que não sabe nada sobre. Para volta no acampamento para buscar Silas e se depara com Ty falando que ele saiu para ajudar Gavin a buscar a sua família. O homem tenta fazer um acordo novamente de o devolver assim que ele voltasse, mas o grupo da aldeia quer fazer que o senhor sofra as consequências por também ter tirado a vida de um dos homens deles. Então, como Ty não cumpriu com a sua palavra, Para toma uma decisão que ela não queria que tivesse chegado a esse ponto. A mulher manda que seu povo recolha a comida que havia levado dias atrás para o pessoal do acampamento. Vemos Eve na próxima cena. Ela está levando as pedras encontradas para fora das minas quando
se depara com Gavin, a mulher fica surpresa ao encontrá-lo, e Levi pareceu até mais entusiasmado do que Eve, ao meu ver. Voltando ao acampamento, o grupo se divide, pois há alguns que querem ir até a aldeia e roubarem a comida de volta. Já outros que acreditam que uma guerra contra os seus antigos aliados que estão armados não é a melhor opção no momento. Apesar de não dar motivos para ter guerra, foi o que teve maior votação. Scott, Lucas e Verônica decidem ir até o lugar escondidos e pegarem um pouco de comida. Gavin mostra para Eve e Levi o mapa que Silas o entregou, mas os dois não confiam no senhor e querem seguir com o plano deles. Como Gavin recém havia chegado e só quer poder voltar a salvo com a sua esposa para o acampamento, aceita seguir o plano dos amantes. Apesar de tudo ter seguido como combinado e ter parecido até o último momento que daria certo, assim que eles passam pelo portão, havia guardas os esperando, e para que ninguém mais sofra, Gavin se entrega falando que o plano foi dele. Então o homem é levado para um lugar para ser castigado e servir como exemplo. Enquanto isso, o trio chegou na aldeia e quando recém entram em uma passagem secreta que há no muro, Scott cai e fala que seu tornozelo está doendo muito. Então pede que Lucas e Verônica continuem sem ele. Quando estão a caminho do lugar que fica a comida, Lucas se depara com um homem que foi responsável por a sua mãe perder a vida e paralisa. O homem decide que fará o mesmo para se vingar, mas ao ver este homem com seu filho, Lucas não quer que aconteça com a criança como aconteceu com ele quando era pequeno. Até hoje a lembrança de seu pai sem vida o assombra. Então decide lidar com isso outra hora e ele e Verônica pegam o que conseguem de comida, depois os três voltam para o acampamento. Nesse meio tempo, vemos que Scott não machucou seu tornozelo e na verdade ele estava ali para pegar um cartão de entrada no meio das coisas de Silas. Parece ser a chave para que ele consiga acessar aquela torre. Voltando a Gavin, ele foi devolvido para Eve e Levi. Os três estão em uma cela e Levi pede permissão para ir buscar água para seu amigo. O guarda autoriza. Quando está do lado de fora, o homem escuta os guardas comentando sobre a maioria não estar nas minas por estarem ocupados levando algo para uma torre. Então Levi acredita que essa é a melhor hora para fugir. Voltando para a cela, Levi bate na cabeça do guarda e os três tentam correr o máximo que podem. Como Gavin está machucado, não são tão rápidos assim. No fim, o que parece ser o líder desse grupo, antes de o Gavin o desmaiar, fala que o homem vai se arrepender de não ter tirado a sua vida e depois os três correm. No acampamento, Scott sai de fininho para a floresta e encontra Rebecca. O garoto entrega para o doutor o cartão que estava nas coisas de Silas. Então a mulher pede que ele ainda não conte nada sobre para ninguém, pois Rebecca precisa de Gavin para acessar o prédio e se mais alguém souber, pode começar um alvoroço. Voltando a Eve, assim que eles chegam no acampamento, ela corre para ver a sua filha e o encontro das duas é emocionante. No dia seguinte, quando Verônica e Lucas estão tomando seu café da manhã, se deparam com Scott saindo da floresta e ao questionarem o que ele estava fazendo lá, o garoto diz que estava apenas caminhando e que encontrou uma plantação de paradas ilícitas. Lucas finge acreditar o que o garoto disse para não o deixar desconfiado. Já Scott segue para conversar com Gavin. O garoto fala sobre Rebecca estar o esperando na floresta para conversar, mas ele precisa ir sozinho. Enquanto isso, Josh e Riley, com a ajuda do cientista, conseguem ligar o telefone do garoto para mostrarem as fotos que ele tirou quando estava na Era Antiga. Assim, conseguem provar que o que ele fala é verdade e pode ajudar o cientista a convencer as pessoas. A primeira pessoa que eles vão atrás é uma mulher que também é cientista. Riley tenta explicar sem que pareça loucura no começo, mas ela não dá muita bola. Então a garota mostra as fotos no celular que ainda não tinha sido inventado, e a cientista acha que se trata de um adereço de Hollywood. Já a assistente da mulher se aproxima e fala para Riley que conhece alguém que acreditaria em sua história, então pede que ela a siga. Josh acaba indo junto também. Quando os dois chegam no lugar, se tratava da mesma cientista, e ao contarem a história sobre Silas e Isaiah, a mulher revela que o garoto é seu filho, então ela seria a avó de Josh. No acampamento, um nevoeiro intenso deixou todos com dificuldades para enxergar, então Sam pede que todos fiquem reunidos no lugar. No entanto, Lucas foi para a floresta para ver se encontrava o que Scott havia falado mais cedo, e Verônica o faz companhia. No caminho, os dois acabam encontrando alguns guerreiros de Para, falando sobre atacar o acampamento, e assim os dois voltam correndo para avisar o pessoal. Eve sugere que criem uma distração.
peguem as roupas e montam com palha em volta da fogueira como se fossem pessoas se aquecendo. Quando o grupo chegar para os atacar, o pessoal do acampamento irá os cercar. Rebecca conta para Gavin sobre o seu plano e acaba revelando que conheceu os pais do homem, que eles são cientistas brilhantes e ajudaram ela e Silas a construírem a torre. A mulher precisa que o homem entre na torre para trazer Josh e Riley de volta. Mas a conversa é interrompida quando Para aparece. Ela fala que um bando de seu povo está indo atacar o acampamento e ela está ali para tentar os deter. Então Gavin quer voltar para ajudar a sua família a se defender, e Rebecca o alerta que eles precisariam ir logo para aquele grupo que eles fugiram, para que conseguissem entrar na torre através do próximo carregamento deles. Entretanto, o homem não tem isso como prioridade no momento. E Tai sente dores muito forte em sua cabeça, enquanto está pegando lenha. Em seguida, ele avista saindo da floresta um antigo paciente seu. O homem fala que caiu junto na dolina e se perdeu de seu grupo por causa do nevoeiro, então pede que seu antigo médico o ajude a procurá-los. Apesar de saber que precisa ajudar seu povo, Tai vai com o homem. Voltando ao acampamento, o plano do grupo dá certo. No entanto, em seguida, lobos selvagens aparecem e os povos se misturam quando começam a correr para tentarem se esconder. Um dos guardas de Para é mordido pelo canino e Eve o ajuda a se salvar. Rebecca também acaba ferida por um lobo, então Scott e Josh a levam para dentro de um carro próximo para tentarem estancar a ferida. Verônica, Sam, Izzy, Lucas e ela estão dentro do ônibus. Verônica começou a ter uma crise pela situação em que estão, e ela a ajuda a se acalmar. Em seguida, os lobos sobem no teto do veículo e começam a tentar cavar para acharem uma maneira de entrar. Como os animais começam a conseguir o que querem, Verônica acha que é a hora de revelar para ela a razão que ela não podia confiar em si. No dia em que a garotinha foi pega, foi Verônica quem a escolheu para isso, e hoje ela não consegue se perdoar por ter aposto em toda essa situação. Mas ela sim, ela a perdoa e fala que Verônica sempre será sua irmã. Gavin, com a ajuda dos outros, bola um plano para afastarem os lobos. Eles colocam produtos extremamente inflamáveis perto da fogueira. E Eve atira com uma flecha de longe para que cause uma explosão, assustando os animais. O plano realmente funcionou, mas perdas não conseguiram ser evitadas. Rebecca acabou perdendo a sua vida devido à perda de sangue que sofreu. E Gavin decide que irá seguir o plano da mulher para salvar Josh e Riley. Mais tarde, Eve decide contar a verdade para Izzy sobre ela e Levi, para que a garota pare de pensar que Gavin se separou de sua mãe por causa do acidente dela. Enquanto isso, Tai ainda está com seu paciente. O homem confessa para ele que sempre colocou os outros em prioridade e isso é um defeito seu. Ele acrescenta que seu casamento acabou por isso. Aconteceu há algum tempo que este mesmo paciente o chamou por estar precisando do médico. E o casal estava em uma crise. A esposa de Tai falou que se ele fosse, as coisas não seriam mais as mesmas. E realmente não foram. Para interrompe a conversa dos dois perguntando se o homem está bem, pois ele estava conversando sozinho no lugar. Ao contar isso para Tai, ele diagnostica que seu tumor deve estar avançando, por se tratar de um dos sintomas, e decide que quer passar os seus últimos dias com Para, em sua aldeia. Ele escolhe a mulher em vez do acampamento, e a líder fica feliz com isso. No dia seguinte, Gavin e Sam montam um plano para que possam entrar na caverna e se infiltrar no meio dos guardas. O grupo que irá nessa aventura em busca de Josh e Riley está composto por Izzy, Eve, Levi, Gavin, Sam, Lucas e Scott. No caminho das cavernas, o grupo reencontra Virgil, que recém havia conseguido escapar do lugar, e os atualiza sobre a situação em que o lugar se encontra. O homem fala que o número de guardas duplicou e que estão fechando a mina, transportando as pessoas para outro lugar, que voltar ao local seria uma loucura. No entanto, o grupo quer seguir com um plano mesmo assim, mas agora com algumas mudanças. Izzy, Gavin, Eve e Sam irão para as cavernas, e Levi, Lucas e Scott terão que achar alguma maneira de libertarem os prisioneiros. Enquanto isso, Josh descobre que seu pai não nasceu na Era Antiga, mas sim no futuro. A cientista explica que ela e um grupo foram a 10.000 a.C. para fazerem um experimento. O objetivo era que eles conseguissem salvar o mundo, mas no fim começaram a fazer mais mal do que bem. Então a mulher foi para 1988 para tentar reparar os erros que seriam as dolinas. Como as primeiras experiências de viagem no tempo começaram nos anos 80, a cientista também está no local para recolher os dados necessários para concluir o seu trabalho. Assim, ela
voltará para 10.000 a.C. e conseguirá fechar ou impedir todas as dolinas que estão sendo abertas. A cientista também quer ver seu filho, Azaya. Contudo, Josh explica para ela que caso a mulher interfira na adoção dele, o garoto pode até deixar de existir. Voltando ao grupo de Gavin, o quarteto acaba caindo dentro de uma armadilha enquanto estavam tentando entrar na caverna. No buraco, eles se deparam com um esqueleto e várias aranhas enormes. Descobrimos que Izzy tem aracnofobia e seu pai fica desesperado para achar uma saída para tirar a sua pequena do local. Felizmente, uma das paredes estava se abrindo e era apenas tirar algumas pedras, assim um buraco que dava para dentro da caverna foi aberto. Então um grupo passa para dentro do local e Sam e Gavin planejam deixar os guardas inconscientes para que possam pegar as suas roupas e o grupo se camuflar no meio desse povo. O plano deu certo, os 4 pegam uma carroça cheia de pedras que deviam ser enviadas para a torre e assim seguem o caminho. Entretanto, não muito tempo depois, o líder desse povo descobre sobre seus guardas que estavam desmaiados dentro da mina e manda homens atrás do grupo. Agora vemos Scott, Lucas e Levi. Levi pediu para que os dois ficassem escondidos esperando ele voltar com Para e seu povo para que ajudassem eles a libertarem os prisioneiros e a lidarem com os guardas. Entretanto, Lucas acha que ele e Scott deviam fazer algo logo, mas o seu amigo está muito nervoso e Lucas o questiona a razão. Scott revela que não quer perder mais ninguém, não se trata tanto do falecimento de Rebecca, mas desde pequeno ele congela em situações difíceis. Quando era criança, Scott perdeu o seu irmão mais velho, enquanto eles brincavam de quem ficava mais tempo debaixo d'água e não ter feito nada para o ajudar o assombra até hoje. Então Lucas explica para o garoto que apesar de ter uma história triste, agora ele pode fazer diferença e salvar essas pessoas. Sendo assim, os dois bolam um plano. Lucas atrai os guardas enquanto Scott coloca fogo no barquinho que eles usariam para transportar os prisioneiros. No meio do caminho, parecia que o plano não daria certo, pois os guardas tiraram a sua atenção de Lucas e começaram a ir atrás do garoto, mas por sorte o povo de Para apareceu para ajudar a tempo. Enquanto isso, os guardas que estavam atrás do quarteto entram em uma floresta e encontram a carroça largada, sem nenhum deles em cima, mas em seguida eles atacam os homens. As garotas não conseguem os controlar e Eve acaba sendo salva por Levi, que aparece do nada para os ajudar. Para também está junto e corre atrás de um guarda que havia escapado. No entanto, quando tem na mira, ela não tem coragem de soltar uma flecha no homem, pois se trata de seu ex-marido. Riley e Josh vão até a faculdade para se encontrarem com a cientista, como haviam combinado. No entanto, quando chegam, a mulher não está no local e os dois descobrem que ela foi atrás de Azaya. Na agência de adoção, a cientista não estava tentando pegar seu filho de volta, mas na verdade o entregar para uma família de conhecidos próximo a ela. Pessoas que a mulher confiava, e Josh identifica que se trata de seus avós. No fim, o tempo todo, isso estava predestinado a acontecer. Voltando a Gavin, Ty e Para voltaram para a aldeia, já o restante do grupo continuou com o plano de entrar na torre. Levi, Scott e Lucas se separam do restante novamente. Os 3 ficarão observando de longe para agirem caso algo aconteça. Quando o quarteto se aproxima do lugar com a carroça, parece que tudo vai dar certo. No entanto, o segurança recebe uma ordem do dono do prédio pedindo que ele leve as pessoas até ele, pois as câmeras identificaram que Silas estava por perto, e isso significa problema. Realmente estavam certos. O senhor começa a jogar flechas nos seguranças, mas apenas Izzy, Sam e Eve conseguiram fugir com a ajuda de Scott, Lucas e Levi. Gavin acabou sendo levado para dentro do prédio. Scott e Lucas acabaram se separando do restante que conseguiu escapar no meio da correria, e como Lucas foi atingido por uma arma que dá um choque muito potente, não consegue nem andar direito, então seu amigo sugere que eles voltem para o acampamento, e é o que fazem. O que preocupa Scott é que depois de atingido, Lucas ficou com marcas em seu corpo igual aos 2 homens que eles encontraram eletrocutados ao longo dos episódios passados. Já o quarteto decide ir atrás de Silas para pedirem a ajuda do homem para entrarem no prédio. No caminho, Izzy conversa com Levi e diz que ele precisa dar um espaço para que a mãe e pai da garota possam se reconectar. O quarteto acha
Silas que alerta eles sobre a torre. Se entrarem no lugar, podem nunca mais sair, e como insistem mesmo assim, o homem os ajuda a passarem por uma entrada escondida. Enquanto isso, a cientista mostra para Riley e Josh no que está trabalhando. Ela está criando um vírus para destruir o programa Lazarus. No caso, seria toda aquela torre, pois é ela que está fazendo essas dolinas se abrirem, já que eles mantêm um portal aberto o tempo todo. De repente, a luz da casa da cientista para de funcionar e Riley precisa ir junto ao garoto em uma pista de gelo ligar novamente, já que é de lá que a cientista puxa eletricidade suficiente para isso. Voltando a Gavin, ele acaba conhecendo seu pai dentro do prédio e é o homem que está no controle. O pai de Gavin conta que idealizou esse prédio em sua cabeça no dia em que descobriu que a sua esposa estava grávida e fala que do ano em que eles vieram, a Terra não pode mais se sustentar, de tão destruída que está. A ideia do homem é consertar o futuro usando os recursos naturais que a Terra tem em abundância naquela época e corrigir as falhas genéticas das plantas e animais que os levaram à extinção. Gavin até fica interessado em todas as coisas boas que seu pai vem lhe apresentando. Contudo, questiona a razão de sua mãe estar em 1988 e o que aconteceu para que Silas e Rebecca tenham aversão dele. Mas o homem apenas responde que por terem construído algo incrível, isso acabou os separando. Em seguida, o pai de Gavin mostra para ele o portal que a torre mantém aberto. No entanto, o homem explica que ao passar por essa fenda, você não vai para 1988. Enquanto isso, Riley e Josh conseguiram voltar com a energia do lugar para que a cientista tenha na casa dela também. Mas acontece que quando os dois estão no estabelecimento, o pessoal que ela estava se escondendo a acharam e a mulher diz pelo walkie-talkie para eles terminarem o cereal quando chegarem em casa. No lugar, eles encontram um objeto que não fazem ideia do que seja, então Riley decide ir até seu pai, que é jovem nessa época, para ver se consegue os ajudar a virem para 1988. A garota fala para Sam jovem sobre o portal dentro da torre em que o grupo está e avisa que Josh e ela estão o esperando na praia. Riley acrescenta que em 3 dias ele não pode mais estar na cidade para que não se arrependa mais tarde, e apesar de não entender nada, o plano acaba funcionando. Na era antiga, surge essa lembrança de sua filha para Sam sobre o portal, e quando o grupo vai avançar, a segurança da torre aparece o cercando. Em seguida surge James e Gavin. Antes de Silas começar a brigar com o pai do homem, Gavin explica para o grupo que Rebecca estava errada em relação ao portal ir para 1988. Mas Sam diz que quem está mentindo na verdade é seu pai, pois Riley acabou de falar sobre o portal em sua lembrança. Então Gavin pressiona James, que acaba deixando Silas ir embora e o grupo ir para 1988 para assim provar a seu filho que ele é confiável. Enquanto isso, Lucas no acampamento está cada vez pior, as marcas em seu corpo avançaram muito. E na próxima cena vemos o reencontro das famílias, que é emocionante. Aquele objeto que a mãe de Gavin deixou para trás, Levi descobre que serve para rastrear. Ele é como se fosse um rádio, mas conforme forem se aproximando do local em que a mulher estiver, a luzinha que há no objeto irá piscar em intervalos menores. O grupo foi guiado até um galpão e Levi identificou que Carol está lá dentro com 2 homens, então Eve fica esperando os homens voltarem no veículo, caso tenha que sair rápido do local. Eles até conseguem acabar com os 2 homens que estavam com uma arma apontada para Carol e sairiam ilesos se Levi não ficasse afobado e decidisse avançar sozinho. Assim, o homem acabou sendo atingido por balas e o grupo teve que sair às pressas do lugar. Enquanto isso, Para e seu povo conseguiram localizar onde seu ex-marido estava e o pegam como prisioneiro. Quando estão chegando na aldeia, Lucas aparece ferido sendo carregado por Scott e Verônica. Os 3 foram ali em busca de ajuda e o ex-marido de Para diz que pode os ajudar se Tai duelar com ele e vencer. Por mais que o homem aceite o desafio, Para impede que seu amado faça isso e diz que não terá acordo. Em seguida, o ex-marido da mulher é levado para ficar isolado dos demais. Voltando ao Gavin, ele e a sua família voltaram para a casa de Carol para que ela continuasse o vírus para impedir que outra Dolina
Dolina se abrisse, e isso ajudará a destruir o portal que está no prédio de James também. Carol explica para seu filho que toda vez que o portal é aberto, uma Dolina cada vez maior surge em outro lugar. E assim, o homem se dá conta que ele e a sua família ficarão presos no passado. Para o restante da família, tudo bem isso acontecer, desde que continuem juntos. Depois do vírus pronto, o grupo vai para a Dolina de Hollywood e eles precisam lidar com mais pessoas do grupo de James que estão atrás de Carol. Mas quando o grupo obtém sucesso, mais surpresas surgem. A mãe de Gavin revela para seu filho que para o plano funcionar, ele precisará ativar dentro do prédio o comando do vírus entrar no sistema, e só será possível se ele mesmo fizer, pois James cadastrou seu DNA como chave. O homem não poderá ficar em 1988 como havia planejado com a sua família, mas eles também não permitem que ele volte sozinho para a era antiga. Então todos decidem pular de volta, menos Levi, que decidiu seguir a sua vida em 1988. Antes de atravessarem de volta, Gavin tem uma visão de Eve sem vida em seus braços, com folhas vermelhas de uma árvore em volta, e o homem desesperado. Contudo, ele decidiu não compartilhar com o restante de sua família sobre isso. Já na aldeia, Lucas está cada vez pior. Comovida vendo o que está acontecendo com seu amigo, Verônica acaba expressando seus sentimentos por ele, não quer que o rapaz desista de viver. No fim, os dois acabam se beijando. E Ty consegue convencer Para a deixar ele lutar. Quando está no fim da luta, ele está com vantagem no combate e oferece a oportunidade do ex-marido se render, que acaba resultando com o homem aceitando. Então Lucas recebe a cura e vemos que Scott está envolvido no duelo. O garoto fez um acordo com o ex-marido de Para. Caso ele deixasse Ty vencer, Scott iria o soltar como prisioneiro, e é o que ele faz. Entretanto, o homem, quando está livre, olha bem nos olhos de Scott e promete que fará a ele e todos que ama pagarem por isso. Como Ty e Para não têm noção do que o garoto fez, estão felizes comemorando, e o homem acaba pedindo a sua amada em casamento. Voltando a Gavin, o grupo se separa logo que passam pela Dolina. Contudo, eles conseguiram se reencontrar pouco tempo depois. Apenas Josh que continuou desaparecido, mas como precisam seguir rápido com o plano, o pai do garoto diz para seguirem com o combinado que seu filho irá para o acampamento, como haviam dito antes de pularem, caso um se perdesse. E no acampamento, Ty conta a novidade para ela, que acabou pedindo Para em casamento e queria que a mulher fizesse a aliança deles, já que ela tem experiência na área. Em seguida, ela e Verônica decidem ir até uma caverna, que tinha pedras de ametista. A mulher pretende usá-las nas joias. O pessoal do acampamento acaba tendo que enfrentar um novo problema. Enquanto Ty e Scott estão conversando, um búfalo aparece correndo desesperado, destruindo tudo que há na sua frente. Então Scott decide investigar a razão desse comportamento do animal, já que ele analisava isso em seu trabalho, e descobre que por causa da luz que está surgindo no céu, os animais estão ficando nervosos e agressivos, o que tende a piorar ao passar do tempo. E caso eles decidam seguir o mesmo comportamento do que eles acabaram de ver, o acampamento será destruído. Lucas não quer que isso aconteça, como a maioria das pessoas que vivem ali. Ainda mais agora que o rapaz está se tornando uma pessoa melhor e criando um relacionamento saudável com Verônica. Logo, ele sugere um plano para os demais, que usem fogo para afastar os animais do local. E como é a melhor opção que tem, todos presentes ajudam a executar essa ideia. Voltando a Gavin, ele e Izzy se separam do restante do grupo para entrarem no prédio sem que James suspeite. Como a área da enfermaria é no mesmo andar do portal, o homem faz um pequeno corte em seu braço para usar como desculpa e de alguma maneira conseguir acessar a sala que precisa. Antes de irem, Carol avisou aos dois que, para que a Dolina fosse impedida de abrir, eles precisam esperar o vírus entrar 85% no sistema. Mas, para desativar o portal, teria que ser 100%. Enquanto esperam para porem o plano em ação, Gavin conta para sua filha sobre a visão que teve de sua esposa embaixo da árvore de folhas vermelhas. E apesar de ser algo preocupante, eles não podem tirar o foco do plano no momento. Logo depois, os seguranças
seguranças da torre levam os dois para dentro. Gavin fala para seu pai que gostaria que ele mostrasse a sua filha as coisas que havia lhe apresentado quando esteve ali. E enquanto faz isso, James pede que a sua assistente leve seu filho para a enfermaria para fazerem um curativo no homem. No acampamento, Josh conseguiu chegar no local antes dos animais e infelizmente no caminho acabou torcendo seu pé, o que resulta que o garoto esteja mancando agora. Voltando a Verônica e ela, as duas conseguiram achar a pedra para usarem no anel de Ty e Para. Mas também se depararam com algo curioso. Elas encontraram uma árvore de folhas vermelhas dentro de uma caverna. Essa árvore é igualzinha a uma que o homem que havia pego as duas mandava elas desenharem, e isso causa um pânico em Verônica. A garota só quer esquecer o seu passado e agora isso vem à tona. Essa árvore também está na coleção de coisas que há na torre de James. E quando Izzy a percebe, pensa que pode ser a mesma que seu pai havia visto na visão. Já com Carol, o plano também não está sendo executado tão facilmente. Sam decidiu que não quer que o portal seja destruído. Ele prefere causar uma outra dolina e ir para sua casa do que ficar ali e salvar a vida de várias pessoas. Então o homem tenta sabotar o trabalho de Carol. E apenas Riley consegue fazer o seu pai se acalmar e entender que o melhor é ele ficar na era antiga. Gavin, na enfermaria, acaba pegando a arma de choque de um guarda e a usando como chantagem para levar a assistente de seu pai para a sala do portal. No cômodo, o homem pede que ela peça que todos se retirem e quando ativa o vírus, a mulher aperta um botão debaixo da mesa que avisa ao James que há algo acontecendo. No acampamento, o plano de Lucas deu certo no primeiro momento e conseguiu fazer com que os chefes do rebanho desviassem. Entretanto, em seguida começou a chover. Então Scott pensa em algo rápido para que o restante dos animais não destruíssem tudo. A solução dele foi que eles acionassem o máximo possível de buzinas. O efeito sonoro iria fazer com que eles corressem para longe e realmente funciona. Graças ao Scott e Lucas que o pessoal do acampamento não teve que procurar um novo lar. E Verônica ficou orgulhosa de ver seu amado envolvido nisso. Mas nem tudo são flores. E Ty está com Josh quando começa a sentir fortes dores na cabeça. Logo, o nariz do homem começa a sangrar e ele desmaia. Voltando a Gavin, o homem decide parar o vírus de ser introduzido no sistema nos 99%. Depois de Izzy falar sobre a árvore que ela viu e a planta só crescer na era antiga. Então James convence o seu filho que irá o ajudar a ir para o futuro para salvar a sua esposa e impedir que ela faleça no lugar. Mas para isso ele precisa do portal e assim o homem desiste de destruí-lo. Depois que parou de carregar o vírus, James conta para seu filho que precisa da ajuda dele para encontrar um cientista que está estudando formas de consertar o portal, para que ele continuasse funcionando, mas não abrisse mais dolinas. O homem está desaparecido há mais de um ano, mas de repente Gavin consegue o achar com a ajuda de sua mãe, que era uma amiga próxima a ele. A conversa dos dois é interrompida quando James recebe uma notificação da segurança avisando que Eve está os aguardando. Assim que encontram com a mulher, Gavin conta para sua esposa sobre a visão que teve com ela sem vida em seus braços e fala sobre como James pode os ajudar. No entanto, Eve demonstra não gostar da ideia de ter que confiar no pai de seu marido e apressa os dois para voltarem para o acampamento para saberem se Josh conseguiu chegar no local. Antes de saírem, James entrega para Josh as anotações do cientista que ele quer que seu filho procure para ajudar a convencer a mãe dele a ajudar. Quando chegam no acampamento, a família fica aliviada de encontrar Josh bem, apesar do tornozelo machucado, e o garoto conta que o pessoal ficou sabendo sobre o portal que será destruído. Eles não reagiram muito bem sabendo sobre terem uma chance de voltar para casa que não poderão usá-la. Sam vai conversar com Gavin e a família. Ele fica feliz em saber que ainda há uma possibilidade de irem para o futuro,
No entanto, problemas maiores aparecem em seguida. Todos escutam os gritos de Riley vindo da floresta e no momento em que chegam na garota, se deparam com o corpo de um integrante do acampamento sem vida. Sam não precisa analisar muitos ferimentos para chegar à conclusão que alguém fez isso com o homem, agora precisarão descobrir quem. Perto do corpo da vítima, o grupo achou um símbolo que ele fez com o restinho de vida que lhe sobrava e alguns desconfiam que pode se tratar dos exilados. Aquele grupo que Scott soltou o líder para que Lucas recebesse a cura. Gavin e Eve continuam com um conflito entre eles. A mulher não quer ir atrás das palavras de James, nem que para isso ela acabe arriscando a sua vida, e seu marido continua tentando achar uma maneira de fazer ela mudar de ideia. O homem conseguiu convencer a sua mãe a lhe ajudar a procurar pelo cientista, e Riley e Josh os acompanham na busca. Enquanto isso, Eve está fazendo uma ronda em dupla para achar o criminoso e evitar que ele se aproxime de outra pessoa no grupo. Contudo, a mulher acaba ficando sozinha, seu parceiro acaba arrebentando a tira de seu chinelo e volta para trocar o calçado. Nesse momento, algo aparece e chama sua atenção para perto de um buraco no chão, depois essa coisa a empurra para dentro. Eve vai parar dentro de uma caverna. Quando acorda, uma de suas pernas está com uma pedra pesada em cima e a mulher não consegue se mover para pegar seus silenciadores para chamar por ajuda. E fica ainda pior, naquele lugar há a árvore que Gavin viu em sua visão. Depois de algumas tentativas, Eve consegue fazer com que seus silenciadores caiam perto dela, arremessando pedrinhas neles. Entretanto, há mais um perigo. O barulho do primeiro que é disparado atrai um urso. A mulher consegue o afastar jogando carne seca que havia em sua mochila para longe, e quando o animal vai disparado atrás da comida, acaba ajudando Eve por empurrar a pedra. E assim, a mulher consegue sair de dentro da caverna. Enquanto Ty estava refazendo os passos do homem encontrado sem vida com Izzy, a garota acabou desabafando de seus problemas com ele e percebeu que Ty está cada vez pior devido à sua doença. O homem realmente não está bem e, como acredita não ter muito tempo com vida, questiona Izzy se na torre de James há uma enfermaria que ele poderia ser tratado. Na próxima cena, vemos o quarteto em busca do cientista. Eles encontraram o corpo do homem que aparenta ter perdido a sua vida há muito tempo, levando em conta como está. No entanto, nem tudo está perdido. Ainda há esperanças de encontrarem algo que possam lhes ajudar. Dentro da roupa dele, havia uma chave. Carol comenta que provavelmente o cientista teria uma caverna para continuar a sua pesquisa, e se a acharam, lá pode ter algo que essa chave possa abrir. Voltando ao acampamento, Sam passa a informação para Lucas que o objeto que foi usado na vítima tem 17 centímetros de profundidade, e na hora Lucas pensa que pode ter sido Virgil, o responsável, já que o homem tem um jogo de facas. Lucas não hesita em confrontá-lo, ainda mais depois de verificar o jogo de facas do homem e perceber que falta de 17 centímetros. Ele também percebe que Virgil está com uma bandana em sua mão, como se tivesse machucado. Para Lucas, isso é motivo suficiente para que o homem seja levado e isolado do restante do grupo. Contudo, Ty e Izzy chegam logo depois no acampamento com a arma do crime, que é o símbolo dos exilados. Sendo assim, Sam fala para Lucas que ele precisará soltar o Virgil e pedir desculpas por ter tomado uma decisão precipitada. Enquanto isso, o quarteto acha a caverna do cientista e se separam para procurarem melhor qualquer coisa que acharem sobre a pesquisa. Riley e Carol encontram anotações sobre, mas a mãe de Gavin pede que ela não compartilhe com Josh e o pai dele sobre isso, pois sabe que James está escondendo algo. E no acampamento, Scott conta para Sam que foi ele quem soltou o Temmet, o líder dos exilados, e acredita que seja o homem responsável pela vítima que encontraram. Na próxima cena, vemos que Ty tomou uma decisão. Ele foi até a torre de James e pediu ajuda para tratar de sua doença. Com sorte, no lugar o homem descobriu que há uma cura para ela, pois no futuro já encontraram, e em troca de tratamento, o homem irá ser o terapeuta de James. Voltando a Gavin, ele vai ver a sua esposa que está se recuperando do trauma que sofreu na perna, e o homem encontra no casaco dela uma flor daquela árvore que ele viu em sua visão. Eve confessa que achou que ela iria se concretizar o dia inteiro e ficou com medo de acontecer. A mulher ainda não confia em James e não acha que ele seja a melhor opção para ajudá-los, mas seu marido não lhe dá ouvidos. E Lucas vai se desculpar com Virgil. No entanto, assim que ele sai de perto, o homem joga no fogo algo com o símbolo dos exilados
exilados, o que confirma que infelizmente Lucas estava certo, mas ele não faz ideia. No dia seguinte, vemos que um portal é aberto e alguém passa por ele. No acampamento, Virgil vai até Scott, que está cuidando da vigilância do local. O homem pede para ficar no lugar do garoto, pois não está se sentindo bem em nenhum local do acampamento, e Scott acaba deixando. Vemos em seguida que Virgil tira a bandana que estava em sua mão e amarra em uma das estacas, o que significa que é um aviso para o grupo dos exilados atacarem. E Gavin está indo para a torre de James quando esbarrou em Levi com a aparência mais velha. O homem conta que voltou para o local para ajudá-los a ir de volta para o futuro. Gavin então pergunta se ele não quer o acompanhar até a torre e seu amigo aceita. Na torre, Ty começou o seu tratamento e já está se sentindo bem melhor. Ele também irá começar os atendimentos com James e pede para Kira um bloco de papel para fazer anotações em vez de um tablet. A mulher acredita que é até melhor e quando o homem pega o bloco, há um recado de Kira nele. Que tudo no lugar é vigiado para ele não confiar em James e que precisa descobrir sobre o projeto Lua Azul. Enquanto isso, no acampamento, os exilados começaram a atacar o grupo e Lucas percebe que foi Virgil quem deu o sinal. O homem então vai atrás dele e faz Virgil dizer o motivo de ter feito isso. Lucas descobre que os exilados estão com a esposa dele e vão a soltar assim que encontrarem um caderno de anotações com uma capa verde. O homem do grupo que perdeu a vida acabou virando uma vítima por ter visto Virgil revistando a bolsa de Carol. Virgil ficou nervoso pensando que o homem o entregaria e assim acabou indo longe demais. Sam e Riley, que estavam com o grupo procurando por Temmet, encontraram por acaso a esposa de Virgil e na hora se dão conta que se deixaram a mulher para trás, provavelmente estão atacando o acampamento. E voltando ao lugar, Scott distrai alguns homens do grupo dos exilados para que Josh e Izzy não fossem pegos. Entretanto, isso resultou com que o garoto esbarrasse com Temmet, que o fez pagar pelo tempo que ficou preso pelo grupo de Para. Enquanto isso, Gavin questiona Levi o motivo real dele ter voltado, e o homem fala que sabe que seu amigo pensa que é por causa de Eve. No entanto, Levi conta que já superou a mulher e que até acabou se casando novamente, mas que a sua esposa infelizmente perdeu a vida. E por isso ele voltou para continuar o projeto que ela não conseguiu terminar. Os dois acabam esbarrando em Sam e o restante do grupo que o acompanhava. Em seguida descobrem o que está acontecendo no acampamento, então todos voltam juntos correndo. No acampamento, Verônica e ela são retiradas de dentro de um carro pelos homens dos exilados e Lucas vai até eles para as defender. Lucas chama a atenção deles falando sobre o caderno que estão procurando e assim que o cita, as meninas se tocam do que estão falando. Esse caderno pertencia ao homem que as pegou e o trio leva os exilados até o lugar em que ele está. O objeto foi enterrado junto ao corpo dele. No entanto, eles precisam voltar antes do sol se pôr, pois caso demorem demais, Scott irá perder a sua vida. Izzy passa uma mensagem por códigos para seu pai. Ela usa um espelho para refletir e informar o que ela quer dizer. Logo, Gavin percebe e entende que precisa atacar um grupo pequeno que está com o trio. Na torre, Ty vai atrás de James para ver se consegue descobrir algo mais sobre o que está o incomodando, e o homem fala sobre um pesadelo que teve há algum tempo atrás, que não o deixa mais dormir à noite. James volta ao dia que Azaya foi levado e se lembra do que tentou fazer naquela época. O homem pegou uma arma para usar em si mesmo, mas ela estava descarregada. E isso volta para o assombrar todos os dias desde o pesadelo. James conta para Ty que sente saudades de seu filho do lugar, que a parte onde as árvores e plantas era sua favorita. O homem até pega o tablet que o garoto usava para desenhar e mostra para Ty, que reconhece uma lua azul no meio dos rabiscos. Voltando ao trio, assim que Verônica desenterra o livro de capa verde, um dos homens já o pega, mas antes que começassem a voltar para o acampamento, o grupo de Gavin os ataca e recupera os seus amigos. Em seguida, eles vão para o acampamento e detêm os homens. Temmet até tenta fugir, contudo no fim acaba perdendo a sua vida. Mas antes, ele avisou que quem mandou eles irem atrás do objeto foi Kira, a assistente de James, e Gavin percebeu que o livro que o homem estava atrás tinha as anotações do cientista nele. E vemos uma conversa de Kira com Ty. A mulher explica que não sabe muito sobre o projeto Lua Azul, pois é o primeiro que seu chefe a deixou de fora. No entanto, Kira teme que possa ser o que James quer fazer assim que consertar o portal, que é voltar no tempo e impedir
impedir que Isaiah seja tirado dele. Assim, tudo na vida de Gavin irá mudar e todos que ele ama provavelmente não existirão, nem Ty irá conhecer Parry ou terá uma cura para sua doença. Voltando ao acampamento, Verônica compartilha com Lucas que acredita que o homem que detinha ela sabia quando a Dolina iria se abrir e a garota não sabe mais no que ele está envolvido. Mais tarde, quando Eve está um pouco melhor, ela vai até Levi e o homem revela para ela que mentiu a razão de estar ali para Gavin. Na verdade, Levi voltou para tirar a vida de James. No dia seguinte, vemos Carol com seu pai. A mulher e o Silas estão trabalhando em cima daquelas anotações que ela havia achado junto com Riley do seu amigo cientista. Contudo, Carol diz que terá que voltar para o lado de Gavin para que seu filho não acabe indo parar nos braços do pai e caindo em suas mentiras. Então Silas fica responsável por continuar o trabalho até ela voltar. Mais tarde, quando o senhor já está sozinho, uma pessoa aparece e atira nele, o deixando bem ferido. Em seguida, essa mesma pessoa pega os papéis que pertenciam ao cientista. Enquanto isso, no acampamento, todo mundo está em ritmo de comemoração, pois chegou o dia do casamento de Ty e Para. Ty também está no local. Antes dele ir para a aldeia para se preparar, o homem compartilha com Eve e Gavin sobre o projeto Lua Azul. Como há muitas perguntas sobre se James realmente quer tirar a vida dos netos para mudar o passado e crescer com seu filho, Ty resolveu convidar o homem para o casamento. Assim, Gavin poderá tirar as suas próprias conclusões e o trio descobrirá se poderão confiar em James ou Kira. Quando Levi fica sabendo que James estará no casamento, pede que Eve o ajude no plano de tirar a vida do homem, e apesar de não estar certa dessa decisão, ela não se nega. Vemos agora Verônica conversando com Lucas. A garota está tentando desvendar algumas coisas que o homem que pegou ela escreveu no objeto. Há alguma coisa bem embaixo de seu nariz que Verônica não está enxergando. Em uma página, o homem deixou versículos bíblicos escritos, mas a garota não consegue entender a razão de estarem ali. Já no casamento, Eve tomou uma outra decisão sobre o plano de Levi e informa ao homem que não irá fazer o que ele quer. Ela prometeu ao seu marido que daria uma chance para James e fará isso. Contudo, Eve também não deixaria Levi tomar uma decisão que possa se arrepender mais tarde e implora para que ele não faça nada. Carol também chega no casamento e quando se depara com James, questiona para seu filho a razão dele estar ali. Como a sua mãe estava sumida, Gavin também tem perguntas. Entretanto, Carol responde as dele e diz a verdade sobre ter estado com Silas para tentar entender as anotações do cientista. Então, seu filho fala sobre aquele caderno que pertencia àquele homem que pegou Verônica e ela. Ele mostra o objeto para sua mãe e o entrega para que ela possa usar em suas investigações. Durante a cerimônia do casamento, Izzy percebeu que Levi estava estranho e decidiu o seguir, sem que ele a percebesse. A garota ouviu pegando uma daquelas flores que servem como veneno e depois que encontra sua mãe, Izzy compartilha essa informação com ela. Eve se apressa para encontrar Levi e assim que o vê, ele está entregando uma bebida para James. A mulher se aproxima deles de uma forma que não deixasse tão na cara que o copo estava envenenado e comenta que acredita que aquela bebida era dela. Assim que Eve retira o copo de seu sogro e Levi de perto dele, o homem e Gavin acreditam que tem algo acontecendo. Então Gavin vai até a sua esposa e Levi para perguntar o que foi aquilo e Eve acaba falando toda a verdade, a razão de Levi ter voltado. Gavin, cansado de todos os segredos que há entre a sua esposa e o homem, juntando ao fato de que ele queria tirar a vida de seu pai, grita com Levi e deixa bem claro que não o quer mais perto de sua família. Enquanto isso, Lucas e Verônica haviam dado uma escapadinha da festa e aproveitaram uma piscina natural com água aquecida que havia ali perto. Infelizmente, o momento relaxante dos dois foi interrompido com algo horrível. Silas apareceu no lugar se arrastando por estar baleado. O senhor explicou aos jovens que precisa ir até Gavin para avisar que há uma pessoa perigosa no local e que ele precisará proteger
toda a sua família. No entanto, Silas não chegou na aldeia a tempo de impedir uma tragédia. Assim que Gavin vai procurar pela sua mãe, se depara com ela sem vida e seu pai no lugar. Claro que o homem culpou James logo de cara, mas Eve aparece em seguida e conta o que Silas lhe disse, que foi Kira a responsável, pois foi ela quem atirou no avô de Gavin e quem pegou as anotações do cientista. Antes que Kira conseguisse sair, o grupo a alcançou. Entretanto, como a mulher pegou Ty de refém, eles não puderam fazer nada a não ser deixar a mulher ir com ele. Mais tarde, Silas está sendo tratado por Sam e Verônica aproveita para perguntar sobre os versículos que haviam no caderno. O senhor lhe deu uma luz para que ela percebesse que o número dos versículos serviam como coordenadas de um mapa. No dia seguinte, Riley ajuda a Verônica a procurar algo que irá ajudá-la a chegar no lugar que o homem havia anotado usando os códigos que ela desvendou. No caminho, Verônica pergunta para Riley a razão dela ter se voluntariado para lhe ajudar e descobre que a garota está se sentindo um pouco sozinha, pois não há muitas pessoas da idade delas no local e Riley acredita que possam se tornar amigas. Quando as duas voltam para o acampamento, se deparam com um lugar em silêncio e parecendo estar abandonado. As garotas gritam para ver se alguém se manifesta e Scott aparece. Ele puxa as duas para dentro de um carro e em seguida muitas vespas aparecem saindo do chão. Scott explica para elas que essas vespas são mais tóxicas e muito sensíveis ao barulho. Esses insetos estavam hibernando e de repente, com a movimentação do grupo no solo, elas acordaram. No fim, quando todos correram para se salvar, Scott se perdeu de ela. Mas Verônica de dentro do carro percebe que ela ainda está no local, do lado de fora, perto de uma rachadura de onde as vespas saem e desacordada. Enquanto isso, Ty é solto por Kira para que ele pudesse voltar para sua esposa, e ela o alerta que caso alguém tente fazer alguma coisa para impedir que ela continue em seu projeto na torre, a mulher irá fazer eles sofrerem ainda mais. E na próxima cena, vemos que Sam acabou encontrando Levi por acaso. O homem estava desenterrando explosivos e ao confrontá-lo sobre, Levi desmaia Sam e sai do local. Gavin, Eve e James foram até a torre para tentarem tirar Kira do controle dela. No local, eles contam com a ajuda de um guarda que é fiel ao James para entrarem e Ty também aparece para ajudá-los. O homem não foi embora pois sabia que de alguma forma conseguiria entrar no lugar e ele precisa impedir a mulher de estragar a chance que seus amigos têm de voltar para casa. Logo que o quarteto entra, vemos que o guarda que os ajudou é desmaiado por Levi, que pega a credencial dele e entra no prédio também. No entanto, antes que entrassem, o quarteto foi avisado que os animais que haviam lá dentro estão soltos e por isso as pessoas estão evacuando do local. Voltando ao Sam, Izzy e Josh encontraram um homem recuperando a sua consciência. Assim que a garota descobre que foi Levi que fez isso, diz para seu irmão ajudar o homem a voltar, que ela irá atrás de Levi, pois como ele o ajudou quando Izzy perdeu a sua perna, ela quer fazer o mesmo por ele. Já no prédio, Ty e Gavin fecham as portas dos corredores de forma manual, para que James consiga ter mais tempo para acessar o controle da torre, antes que o pessoal de Kira perceba que estão ali. E Gavin acaba esbarrando com Levi em uma sala. O homem colocou os explosivos e por ter uma porta de vidro dividindo os dois, Gavin não consegue o impedir de seguir com o seu plano. Voltando ao acampamento, Verônica, Scott e Riley conseguem pegar uma EpiPen para salvar ela, mas para chegarem até a mulher, precisam antes se livrarem das vespas. Então os três colocam sabão em uma torre de água que havia recém sido montada, e com as mangueiras ligadas ao reservatório, eles ligam para que a mistura caia dentro das rachaduras, tirando a vida das vespas lá dentro. Assim que fazem isso, Verônica segue sozinha para aplicar a EpiPen em ela, pois caso o ninho das vespas não seja interligado, pode ser que algumas apareçam. E infelizmente isso acontece. Assim que Verônica tropeça, várias surgem, e a garota tem que correr para entrar dentro de um veículo e ainda arrastar a sua irmã junto. Verônica, apesar do desespero, consegue. Entretanto, assim que vai aplicar o medicamento em ela, percebe que o deixou cair quando tropeçou, e agora do lado de fora está cheio de vespas. Então Scott, mais uma vez, se arrisca para salvar aqueles que gosta,
o garoto faz uma espécie de arma que solta fogo e usa fita adesiva e um capacete para se proteger das picadas. Scott vai do lado de fora e começa a usar a sua arma montada nos insetos, ainda bem que chega a funcionar, pois assim ele consegue pegar o medicamento, e o garoto e o Riley entram dentro do veículo que há Verônica e ela. Contudo, lá dentro os dois percebem que Verônica também foi picada no pulso e infelizmente há apenas uma EpiPen. As duas pedem para ficarem a sós para conversarem e ela decide por elas que Verônica deveria ser salva, então a mulher pega o medicamento e aplica na garota. Ela não consegue aguentar por mais tempo e acaba perdendo a sua vida com a cabeça no ombro de quem ela considerou a sua irmã a vida toda. Voltando para a torre, Ty acaba salvando Gavin, que estava sendo caçado por um tigre dente de sabre. E nesse momento descobre sobre o que Levi estava fazendo, então os dois correm para tentarem o impedir. Enquanto isso, Eve percebe que James não está contando sobre alguma coisa e quando pede para ver a tela do computador, descobre que ele está trabalhando no projeto Lua Azul. Logo, a mulher perde o pouco de confiança que estava tendo no homem e James acaba acertando com uma garrafa de vidro que a faz desmaiar. No acampamento, Riley tenta consolar sua nova amiga e deixa claro que está ali para o que a Verônica precisar. As duas se abraçam em frente à fogueira e confesso que essa cena me emocionou. Retornando à torre, Levi colocou mais explosivos em volta do portal e pede que Kira direcione a energia para o portal. Assim, tudo irá explodir. Como a mulher está com uma arma apontada para si, não há muito o que fazer a não ser o que o homem está lhe mandando. Ty e Gavin tentam fazer com que ele mude de ideia, mas Levi só parece cogitar voltar atrás quando Izzy aparece no lugar e diz que quer o ajudar a passar pelo que ele está sentindo, assim como ele tinha feito com ela. Nesse momento, Levi tenta desarmar os explosivos, mas o botão para isso não está funcionando. E quando tenta tirar os fios que se conectam nas bombas, o tempo para a explosão começar fica mais rápido. Todos que estavam na sala saem correndo, pois não há mais o que fazer e vemos do lado de fora o prédio sendo explodido. Na próxima cena, vemos Levi deitado no chão com um pedaço do prédio em cima dele. Gavin e o restante do grupo ajudam a tirar os escombros de cima do homem. Eles não vão o deixar ali sozinho e nem perder a sua vida. Nos próximos dias, o grupo do acampamento tem que se conformar com a realidade que a chance deles voltarem para casa foi destruída. E a pior notícia é a de Ty, que não vai conseguir se curar de sua doença. Certo dia, Gavin e Eve estavam conversando, quando a mulher acabou fazendo um pequeno corte em sua mão. E isso fez com que o homem se lembrasse de sua visão, em que ela estava caída embaixo daquela árvore com folhas vermelhas. Sua esposa também estava com a mão cortada, e isso o aterroriza, pois pode significar que vai acontecer em breve. Enquanto isso, Levi está ficando na aldeia de Para e tendo seus ferimentos tratados lá. O homem não é mais bem-vindo no acampamento depois do que fez na torre que podiam os levar para casa. Levi convida Ty para dar uma volta e apesar de estar de cara com o homem, Ty acaba aceitando. No caminho, Ty demonstra estar bem frustrado, pois os sintomas de sua doença estão cada vez piores. E graças a Levi, o homem não poderá viver por muito tempo e ainda terá um caminho doloroso até o fim. Ty ficou irritado só de ter essa conversa com Levi e diz que voltará sozinho para a aldeia. Depois que Ty sai e Levi está no caminho de volta, Kira aparece e pede uma ajuda para o homem. Ela fala que precisa que ele desenterre uma caixa que há na aldeia. Uma que, segundo a mulher, foi Temit que a colocou no lugar. Kira diz que dentro da caixa há armas que ela e o grupo que conseguiu sair da torre poderão usar para se protegerem. Levi até aceita, mas em troca ele quer o que sobrou dos remédios que curam a doença de Ty. Enquanto isso, Gavin vai até Silas para conversar sobre as anotações do cientista. E o seu avô, após analisar os dados, acredita que o homem possa ter feito uma máquina que faz portais aqui na Era Antiga. Silas apenas o adverte que o portal deve estar muito bem escondido, pois o cientista era bem cauteloso quando envolvia o seu trabalho. E o melhor é que, pelo que aparenta nos dados, essa máquina que viaja no tempo não abre dolinas, como a que havia na torre. Gavin não perde tempo, ele vai até o acampamento e conta sobre o que ficou sabendo para os outros. Com as coordenadas de Verônica, talvez eles consigam achar o portal. Algumas pessoas escolheram ficar na Era Antiga e o
o grupo que quer voltar para casa parte em busca dessa máquina. Antes de saírem, Verônica pegou do kit médico de Riley um teste de gravidez e escondeu em sua mochila. Voltando ao Levi, ele está desenterrando a caixa que Kira havia falado, quando Silas aparece e se oferece para ajudar. Segundo o senhor, ele quer ter uma oportunidade de fazer com que Para cancele o julgamento dele. De repente, ajudando a salvar Tai, ele consiga. Levi acaba aceitando a ajuda de Silas, contudo, quando o homem vai procurar uma pedra para abrir a caixa, assim que volta para o senhor, ele sumiu com o objeto. E o grupo que está em busca da máquina do tempo fez uma pausa para descansar um pouco, e Riley trata daqueles que se machucaram no caminho. Quando a garota vai na mochila de seu pai pegar um curativo, acaba achando uma carta com os papéis do divórcio envolvendo seus pais. Ela fica chateada por ele não ter lhe falado nada antes. O grupo continua andando e em certo momento se deparam com algumas pessoas que haviam montado um acampamento. Entretanto, elas estão sem vida. Scott repara que há um ursinho, o que indica que havia uma criança com aquelas pessoas. E o garoto pega o bichinho de pelúcia para usar para atrair a criança, caso eles a achem. Scott também pega o medalhão. Nele há um símbolo que o deixa intrigado. No dia que a Dolina La Brea foi aberta, o garoto estava indo para uma entrevista de emprego em uma empresa, que o símbolo do medalhão é o mesmo do cartão de visitas desta empresa. Infelizmente, as coordenadas terminam bem nesse local. No entanto, Gav conseguiu achar uma espécie de cofre, e a chave que ele havia encontrado no corpo do cientista destranca o objeto. Ali dentro há um mapa que indica onde que fica o portal. Enquanto isso, Levi conseguiu alcançar Silas e descobre que o homem queria se vingar de Kira, já que foi ela quem tirou a vida de Carol. Então Levi propõe para o senhor que eles façam os dois. Peguem o remédio de Tai e a façam pagar pelo que fez com a sua filha. Então vemos Levi se encontrando com Kira. Ele descobre sobre o portal que o cientista fez e o que estava ali dentro da caixa. São os materiais necessários para que ele funcione. Silas contou para Para o que eles estavam planejando fazer e o grupo chega a tempo para que consigam deter Kira e seu pessoal. Assim, Tai tem seus remédios, Levi seu perdão e Silas uma segunda chance. O grupo descobre que para chegarem na caverna que há a máquina do tempo, eles precisam atravessar um campo que é cheio daquelas árvores que Gavin teve a sua visão sobre Eve. Então, eles decidem se separar. Uma parte vai até o lugar para descobrir se é seguro e a outra fica esperando eles voltarem. Claro que Eve fica no local esperando para que tenha cada vez menos chance de concretizar a visão. Scott acaba encontrando a criança dona do ursinho de pelúcia e infelizmente Petra se comunica apenas em alemão. Mas o garoto sabe o básico da língua e consegue descobrir algumas coisas. Petra viu um animal enorme tirando a vida daquelas pessoas que eles haviam encontrado anteriormente. Ela indica que ele foi em direção à caverna que Gavin partiu com um grupo e Eve e Riley decidem ir atrás deles para avisarem sobre o perigo, já que os filhos da mulher e o pai da garota estão juntos. E vemos Verônica. Riley a incentivou a fazer o teste de gravidez e lhe acalmou sobre a preocupação que a garota tinha sobre não saber se seria uma boa mãe. Então Verônica ganha confiança para conversar sobre com Lucas. Contudo, ele não tem certeza se quer voltar para a vida que tinha antes. O homem se sente muito melhor vivendo na era antiga. E isso desencoraja Verônica de contar para ele sobre a possível novidade. Enquanto isso, Tai e Levi decidem fazer uma caminhada com a caixa que pegaram de Kira. Eles pretendem levar o objeto para o pessoal do acampamento para que eles possam voltar para casa. Voltando a Eve, ela conseguiu alcançar a sua família e avisar sobre o animal perigoso, que aparece logo em seguida. Gavin empurra sua esposa no chão para que o lagarto gigante não a ataque e o animal o joga para longe. Após isso, Eve crava uma lança no lagarto, que assustado sai da caverna. A visão do homem agora foi invertida, quem acabou ferido foi ele. Quando Gavin foi lançado para longe do animal, ele acabou tendo seu corpo fincado em uma parte da caverna. E os problemas não param por aí. James aparece com uma arma no local. O homem está com a caixa que estava com Tai e Levi. Mas antes que fizesse algo, Izzy aparece por trás dele e o desmaia, batendo com uma pedra em sua cabeça. O grupo decidiu usar os conhecimentos de James para que possam ir para o futuro. Entretanto, Eve pensa um pouco mais e fala que ela pode
pode voltar primeiro para o passado para avisar Gavin sobre o animal e salvar a vida de seu marido. Sam não gostou da sugestão da mulher. Ele acha que ela está sendo egoísta em não deixar que os outros usem primeiro o portal para voltar para casa. Mas Riley pede para que ele pare, pois Gavin não tem muito tempo. Então Eve e Izzy passam pela máquina e realizam uma viagem para 4 horas atrás. Enquanto isso, no futuro, Verônica fez a primeira coisa para ter certeza se deveria falar com Lucas ou não, que é o teste de gravidez, e o resultado foi positivo. Depois, ela vai novamente tentar ter uma conversa com o homem, e ele insiste na ideia que eles devem ficar no passado. Desse modo, Verônica não sabe mais como introduzir o assunto e acaba apenas jogando ele na conversa, que o casal deveria ir para o futuro sim, pois ela está grávida. Pensamos que agora Lucas vai esboçar uma reação e abraçar a sua namorada, mas o homem não faz nada e fala que Verônica deveria ir para o futuro, enquanto ele fica no passado. De volta a Eve, ela e a sua filha escutam um tiro e vão verificar. As duas acabam vendo o momento em que James pega de Ty e Levi a caixa. O homem acaba atirando na perna de Ty e fugindo em seguida. E como Eve sabe que não chegará a tempo na caverna, ela decide deixar um bilhete naquele cofre com um mapa, avisando sobre o que irá acontecer para que Gavin tome cuidado. Na próxima cena, vemos Scott com Petra. A criança conseguiu abrir o medalhão que ele havia encontrado, que tinha o mesmo símbolo da empresa que o garoto comentou com Josh. Dentro da joia, há uma foto de Petra com Maya. O garoto sabe quem é a mulher, já que seria a pessoa que ele iria se encontrar para a entrevista. E Petra indica que Maya é a sua mãe. Em seguida, a criança começa a ter um ataque de asma e precisa de sua bombinha. Por sorte, Scott havia visto uma no chão perto daquelas pessoas sem vida. E os dois vão até o lugar para pegarem o medicamento. Depois que Petra está melhor e os dois estão sozinhos, a criança teve confiança nele para revelar que fala a língua do garoto esse tempo inteiro. Petra mostra para Scott uma foto dela com a sua mãe em uma base militar que há na era antiga. E diz que se ele a ajudar a encontrar a sua mãe, a criança irá lhe contar tudo que sabe. Enquanto isso, o portal começa a dar algum problema e James só aceita revelar o que está acontecendo se ele for posto para conversar com Gavin. O homem conta para seu filho que o portal precisa de água passando pela tubulação para que continue funcionando e não fique superaquecido. James quer ter acesso total à máquina para voltar e continuar o projeto Lazarus. Caso não seja assim, o homem fala que não irá ajudar Gavin. Então seu filho repete as coisas que ele havia falado sobre recuperar a confiança da família e James deixa claro que perdeu seu pequeno anos atrás. Logo, essas pessoas na sua frente não são a sua família. Lucas e Verônica chegam na caverna em uma boa hora, já que eles precisam de ajuda para descobrirem onde que fica a fonte de água e o que está impedindo ela de entrar na tubulação. Josh está sofrendo com a possibilidade de seu pai não sobreviver, e essa situação faz com que Riley e o garoto que estavam brigados façam as pazes. Em seguida, vemos que Gavin não aguentou por muito mais tempo e infelizmente acabou perdendo a sua vida. Quando Izzy e Eve voltam para atravessar de volta pelo portal que as trouxe, ele já havia se fechado, devido ao problema que deu em relação ao superaquecimento. Acontece que uma árvore caiu em cima do lugar em que caía a água, fazendo com que o líquido ficasse jorrando para todo lado e não descesse pela tubulação. Mas graças ao Lucas, que parou de pensar só em si mesmo, o portal voltou a funcionar, pois o homem pegou um cavalo domesticado que ele havia encontrado mais cedo e usou o animal junto a uma corda para puxar a árvore caída. Ty e Levi decidem ir junto com as meninas pelo portal e quando atravessam, descobrem que funcionou e Gavin está bem. Na próxima cena, vemos que o grupo está se preparando para irem embora do lugar. James está amarrado dentro da caverna esperando Para chegar e Eve deixa Gavin um pouco sozinho dentro da sala do portal enquanto leva seus filhos para o lado de fora. Verônica e Lucas fizeram as pazes e o homem começou a aceitar que eles terão um neném em breve. Scott tem muitas perguntas para fazer para Petra e vemos que o símbolo do medalhão é o mesmo que Levi tem tatuado. Voltando ao Gavin, seu pai conseguiu se soltar da corda que estava amarrada nele e o homem bate na cabeça de seu filho assim que entra na sala. James pega a arma de Gavin, mas quando se aproxima do homem para pegar as anotações do cientista, Gavin consegue o desarmar. Contudo, em meio à briga corporal dos dois, a máquina do tempo acaba
acaba sendo acertada por algumas balas e em seguida ela começa a dar pane. James está disposto a atravessar pelo portal mesmo assim, entretanto seu filho se obriga a tirar a vida de seu próprio pai, para que ele não tenha a oportunidade de mudar as coisas do passado. E enquanto James ainda não chegou no fim, ele fala para Gavin que ele irá se arrepender de fazer isso quando a irmã dele voltar para o procurar. O homem fica com mais dúvidas ainda, pois ele não fazia ideia de que tinha uma irmã. O portal começou a abrir dolinas de diferentes épocas e atravessar por ele é uma loucura, pois não tem como ter certeza para onde ele irá os levar. Então a família decide sair da caverna, entretanto antes Eve volta para buscar as anotações do cientista e acaba presa dentro da sala da máquina do tempo, o que resulta com que a mulher seja sugada para dentro do portal, junto com tudo que havia ali em volta. E a sua família, por mais que tenha tentado impedir que isso aconteça, eles não conseguiram. Quando o trio sai de dentro da caverna, se deparam com uma pegada enorme no chão e descobrem que uma das dolinas abertas trouxe dinossauros para a Era Antiga. O que vocês acharam dessa temporada? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtem e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!